Bom dia! Chegando aqui para mais uma live. Bom dia a todos. Já vamos começar, só mais um minutinho. Bom dia, quem está chegando, todos muito bem-vindos. Bom dia. Já são 8 horas, horário de Brasília, e nós vamos começar mais uma live aqui, né? Sempre com o propósito de contribuir com a qualificação aí dos empresários, né? Que queiram entender um pouquinho mais de administração de empresas. E o tema de hoje é sobre eficiência financeira. Olha que bacana, né? Eficiência financeira. É um tema realmente amplo, mas a gente vai tentar resumir aqui nesses minutos, né? E trazer aqui para que possa contribuir para todo o empresário que precisa aí melhorar a sua gestão. Eu sou Silvana Menezes, eu sou contadora, eu sou especialista em finanças, eu sou CEO da Divalor Gestão Financeira, uma empresa que atende exclusivamente pequenas e médias empresas. Eu estou aqui no meu escritório em Brasília, né, onde hoje está muito calor, muito ensolarado. Eu até troquei um pouquinho aqui de lugar para ficar um pouquinho mais perto do ar-condicionado, porque realmente hoje está muito quente. Mas vamos lá, né? Empresário que quer aprender e melhorar a sua gestão, se esteja onde estiver, pode estar ouvindo aí essas palavras aqui que a gente vai trazer com relação ao assunto, né? Eu tenho compartilhado diversos conteúdos, né, para ajudar realmente empreendedores aí na organização das empresas, principalmente reduzindo custos e, consequentemente, aumentando o faturamento, né? E hoje o tema mais especificamente dessa conversa é como definir processos financeiros eficientes e que economizem custos, né? Então, assim, nós vamos falar um pouquinho de como construir esses processos, né? Mas, né, como o tema já diz, economizem tempo, né? Então, processos que economizem tempo. Então, para a gente contextualizar, né, a importância desse tema, nós vamos começar falando da importância do tempo na vida do empreendedor. É claro que o tempo é importante na vida de qualquer pessoa, né? Mas aqui, como o nosso público são empreendedores, né, a gente direciona aí, né, as atividades para esse público, né? Então, a gente vai falar aqui algumas razões, né, de por que o tempo é extremamente precioso, né, para a vida dos empreendedores. Né? Tem várias coisas, né? Eu vou trazer aqui algumas considerações. Por exemplo, oportunidade de mercado, né? O mundo de negócios, né, é altamente competitivo, é dinâmico. E oportunidades surgem e desaparecem rapidamente. É como a gente fala na minha terra, o cavalo passou encilhado, você tem que pular em cima, né? Então, assim, a capacidade de agir com rapidez, né, para aproveitar essas oportunidades é essencial na vida dos empreendedores, tá? A concorrência também, a concorrência é intensa em todos os setores, não tem, né, com raras exceções, né, não tem como fugir. Então, aqueles que conseguem economizar tempo na tomada de decisão e na execução, têm vantagens competitivas aí nesse mercado. Também falo com relação a recursos, né? Então, assim, empreendedores muitas vezes operam com recursos limitados, incluindo o capital de mão de obra. Então, assim, o uso eficiente desse tempo é crucial para maximizar esses recursos. É o famoso fazer mais com menos, né? Nós já tivemos aqui tanto lives como conteúdos lá no YouTube sobre gestão de pessoas, né? Como você fazer essa gestão para ter uma maior produtividade e, consequentemente, uma redução de custos, que é o que a gente está falando aqui, né? Um exemplo de recursos limitados que é a mão de obra. Falamos também da gestão de processos, né, de você realmente ter isso bem definido também, voltado para a redução de custos. Então, existem várias questões que vão refletir
Sempre no financeiro. No financeiro, na redução de custos e nos resultados, que é o que a gente fala bastante. Também tem a questão da inovação, né? A inovação é a parte fundamental dos negócios. Você, não, eu sou um prestador de serviço que não precisa inovar, um exemplo, né? O que eu tenho... Não, sempre você vai ter que inovar, sempre, né? Então, assim, empreendedores que precisam de tempo para pensar, né? E também experimentar novas ideias e novos produtos. Eu estava conversando outro dia com uma executiva e ela trouxe, né, para a conversa um vídeo que alguns talvez já lembrem, né? É um vídeo da década de 90, que é um teste psicológico, né? Eram 2 times de basquete, um preto e um branco batendo a bola, e o vídeo era assim: você deve contar quantas vezes o time preto passa a bola pro time branco, mas mais ou menos isso. E as pessoas ficavam ali concentradas em contar quantas vezes aquela bola passava. Só que no meio daquele vídeo entrava um gorila na frente, no meio do campo, batia no peito, né? E as pessoas estavam tão preocupadas em contar as bolas que não viam o gorila. Então esse era um teste psicológico para dizer assim, que o empresário que está ali focado, contando a bola, não vai ver a inovação que é aí representada aí pelo gorila. Então assim, o empreendedor precisa ter tempo disponível para estar focado realmente no que vai trazer resultado, em coisas que muitas vezes somente ele, né, consegue, precisa, né, tá atento. E também o empresário, ele muitas vezes ele tem multifunções, né? Principalmente quando começa, é normal, o empresário quando começa, às vezes começa sozinho, com poucos recursos, ele fazer tudo, mas ele precisa ir aos poucos, né? Ou não tão aos poucos, né? E também delegando. Então, assim, como ele desempenha muitos papéis, né? Ele precisa otimizar o tempo dele para ele fazer, equilibrar, né, todas essas coisas. Então, se ele for uma pessoa que não conseguir fazer essa gestão, ele não vai dar conta de fazer tudo. Então, por isso que o tempo é tão importante. E também a questão da tomada de decisões, né? Então, o tempo, né, ele precisa ter tempo para ele poder pesquisar, analisar, né, pensar nas ações que ele vai tomar. Ele precisa ter tempo para acompanhar os resultados da empresa dele, né? Analisar os dados, enfim. Então, o tempo é necessário para monitorar e melhorar todas as operações. E também, né, nós não somos 2 pessoas, né? Nós somos uma pessoa física e uma pessoa jurídica, né? Então, assim, nós precisamos equilibrar a nossa vida, né? Principalmente, eu falo das mulheres, né? Que eu brinco que a gente veio com a missão, né, de multiplicar, né? Então, a gente tem essa missão de mãe. Então ainda acaba absorvendo muitas vezes uma carga até maior. Então assim, é importante, né, os pais também, claro, mas assim, é importante que a gente consiga fazer a gestão desse tempo para ter uma qualidade de vida também na vida pessoal, né? Então você precisa, se você não administra muito bem o tempo, muitas vezes você se estressa, você gera um estresse emocional muito grande, né? E afeta diretamente a sua qualidade de vida. Então o tempo é muito precioso para todos os empreendedores, né? E ele está diretamente ligado a aproveitar as oportunidades, né? Então você poder enfrentar a concorrência, ter tempo para enfrentar a concorrência, inovar, tomar decisões, né, com informações, equilibrar os aspectos da sua vida, seja pessoal e profissional, né? Então eu quis trazer aqui para essa introdução, né, essa reflexão com relação ao tempo, né? E como ele é importante para o sucesso aí do seu negócio, né? Mas o nosso tema hoje, né, é definir processos financeiros eficientes, né, que economizem tempo. Então, quem pegou aqui a live agora no meio, né, esse é o nosso tema principal e eu trouxe como introdução a questão do tempo, né? Mas quais são esses processos financeiros que a gente vai conversar aqui, né? Esses processos financeiros, de uma forma assim resumida, eles são aqueles processos do dia a dia da organização, da gestão dos recursos da empresa, né? Como, por exemplo, contas a pagar, contas a receber e também o controle do fluxo de caixa, que daí já abrange, né, as coisas aí de uma forma mais global. Mas assim, a gente precisa
entender um pouquinho de cada um. Por exemplo, o fluxo de caixa, ele envolve um controle consolidado, né, de todas as informações de entrada e saída. Ele é uma ferramenta, um relatório que a gente vai falar mais aqui pra frente, né? Mas o que você precisa definir minimamente para que você tenha processos eficientes, tá? Primeiro, eu recomendo a utilização de um software de gestão financeira, né? Aqui na De Valor a gente usa vários, porque cada cliente, né, tem uma necessidade, às vezes um software se adapta mais a um tipo de, algum ramo de atividade, outro se adapta melhor ao outro. Muitas vezes quando o cliente me contrata, ele já usa um software, ele prefere que tá atendendo ele. Então, assim, o software é uma ferramenta aqui, né, aqui pra gente. Mas, você pode usar planilha? Pode. Às vezes quem tá começando ainda, né, não tá familiarizado com software, enfim, né, mas eu não recomendo, tá? Então, que esse uso de planilha seja uma coisa, assim, muito na fase inicial, quem ainda não conseguiu se organizar, tá? Melhor a planilha do que nada, né? Mas, hoje existem no mercado várias opções de softwares a partir de R$30. Você consegue, né, ter acesso a softwares, principalmente prestadores de serviço, que esse software vai emitir a nota, vai fazer todo o controle de contas a pagar, de contas a receber, né? Então, assim, a gente recomenda realmente que utilize software. E já entrando aí na rotina de contas a pagar, né? Ele é um processo, esse processo, ele garante, né, que você vai quitar todos os pagamentos e compromissos da empresa na data prevista, né? Evitando a cobrança de juros, ó, tudo reflete no bolso, como eu falo, né? E juros e multas também, né? E também a suspensão do serviço. Imagina, você tem um restaurante e você esqueceu de pagar, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, né? Esqueceu de pagar a conta de luz e cortar a luz do seu restaurante, você não vai conseguir abrir as portas aquele dia, entendeu? Só pra ficar bem claro. Então, assim, é muito importante a gestão do contas a pagar. Então, o que você precisa fazer, né? Algumas dicas aí para você fazer uma boa gestão das contas a pagar de uma forma mais eficiente, mais otimizada, né? Primeiro, estabeleça datas, né? Por exemplo, você pode escolher, as minhas contas aqui só vencem dia 10, dia 20. Ou então, assim, eu só pago as minhas contas aqui vencem toda segunda-feira. Enfim, né, criar algumas datas para que você não tenha conta vencendo todos os dias, tá? Então, isso é uma coisa que você consegue otimizar bastante. E também, né, você pode botar em DDA, em débito automático, né, essas coisas também, essas automações também ajudam, tá? Mas, né, para a questão de planejamento, é importante que você tenha mapeado todos os seus custos fixos. Tá? Eu digo custos fixos, ou melhor dizendo, recorrentes, né? Que podem ser fixos ou variáveis, né? Por exemplo, a conta de energia, como eu mencionei, é um custo recorrente, mas ele é variável, porque depende aí da medição, enfim, algumas coisas assim. Então, a gente lança, né, esses custos recorrentes todos os meses, mesmo que seja um valor, uma previsão. Eu não sei quanto que é a conta de água, mas em média a minha conta de água, de luz, sei lá, vem R$200, R$300, tá? Um exemplo. Então, é muito importante que você tenha isso, seja no sistema, seja na planilha, você já saiba aquelas contas que você paga todo mês. Aquelas contas, né, que são recorrentes, tá bom? Eu tenho uma história de um cliente, já contei algumas vezes já essa história. Ela entrou aqui, ela veio presencialmente, né, aqui no meu escritório, e ela entrou reclamando que ela perdia o sono. Ela falou: Silvana, eu nunca sei se eu já paguei tudo que eu tinha para pagar, se eu tenho para pagar, se eu esqueci de alguma coisa, enfim. E ela acabava perdendo o sono pensando nas contas que estavam na cabeça dela, né? Se ela tinha pago ou não. Aí, uns dias depois, ela voltou, né? Ela nos contratou, a gente organizou tudo financeiro para ela, enfim. E ela voltou e eu falei: daí você tá dormindo melhor agora? Ela: agora tô, porque eu sei que tá tudo aqui no papel, você, né, tá tudo sob controle, eu realmente tenho que me preocupar agora com outras coisas, né, e não com os boletos, se o boleto chegou, se o boleto não chegou, né. Então, é muito importante, né, você consegue fazer com poucas ações, você consegue otimizar o tempo e a energia que você bota aí, né, na gestão dessas contas. Agora, também entrando um pouquinho
na contas a receber, tá? Então, esse processo, ele vai variar dependendo do ramo da atividade, né? Uma gestão de contas a receber de uma empresa de serviços é diferente de uma gestão de contas a receber de um comércio, por exemplo, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho aqui das duas situações, só lembrando que tem algumas contas a pagar já dá pra falar da forma mais genérica, né? Mas contas a receber realmente tem algumas particularidades, assim, de cada setor, né? Então, assim, por exemplo, um prestador de serviço, muitas vezes ele consegue emitir as notas, às vezes, uma vez por mês, né? Ou então, assim, dia 10, dia 15, né? Então, muitos até têm recorrência, né? São clientes fixos que pagam todo mês a mesma mensalidade, enfim. Existem algumas situações assim, então, que é possível você automatizar o envio, né? Desse controle. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de um cliente meu, que ele me contratou e ele resistiu um pouquinho com relação à automação, né? Porque aqui na De Valor a gente trabalha com o máximo de automação possível, né? Justamente para reduzir esses custos aí da mão de obra e, consequentemente, claro, a gente repassa essa redução de custos aí, né, pro nosso cliente. Então, ele pediu que a gente fizesse as notas manual, ou seja, a gente emitia uma a uma, tá? Por insegurança. Ele ficava muito seguro, falava, não, se eu mudar o processo, meus clientes não vão entender, eles já estão acostumados, isso vai gerar uma inadimplência. Ele resistiu. E eu falei, não, ok, nós vamos começar manual, mas nós vamos voltar a conversar em breve pra gente mudar isso, né? E assim a gente fez. Então a gente mostrou pra ele que valia a pena, né, que nós faríamos a implantação e o processo de automação de uma forma cuidadosa. Eu montei todo um esquema aqui, eu com a minha equipe, né? E nós trabalhamos intensamente no primeiro mês para implantar essa automação e garantir a eficiência. Só para você ter uma ideia, um dos argumentos que eu coloquei para convencê-lo, né, a aceitar essa inovação, eu pedi para minha equipe anotar, né, da forma manual, anotar as horas, o tempo que levavam para emitir as notas deles. Eu tinha mais ou menos uns 200 clientes recorrentes, né? E acreditem, somou 46 horas de trabalho, ou seja, praticamente mais que uma semana, né? Uma semana a pessoa trabalha 44, então 46 horas de trabalho manual que nós levávamos, emitindo as notas uma por uma, ainda tinha que mandar para o cliente manual também, né? E esse foi um argumento muito forte que eu falei para ele, olha, nós estamos pagando para trabalhar para você, porque essas 46 horas custam X aqui para mim, né? E não vale a pena. Então, ou você automatiza, ou eu não vou poder te atender mais, porque vou ter que te cobrar muito caro, né? Porque para essa mão de obra aí manual. Aí, com esse argumento, né, não teve muito como ele dizer não, né? Até porque o custo da automação era coisa assim irrisória, era praticamente o custo do boleto, né? Sei lá, acho que era R$1,50 por boleto, alguma coisa assim, né? Então custava muito menos, né? Muito menos do que se ele fosse pagar essas horas manuais pra gente, né? Então, assim, hoje esse processo ele está totalmente automatizado. Ou seja, chegou no dia alguns dias antes do vencimento, o sistema envia automaticamente a nota e o boleto para o cliente dele. E o que ele tinha medo lá atrás, que era a inadimplência, não aconteceu. Não aconteceu. Né? A gente tomou um cuidado, a gente avisou os clientes, mandou um comunicado que o processo ia mudar, que nós iríamos, que o boleto ia chegar junto com a nota fiscal, através de um boleto automático, do sistema e coisa e tal, e deu tudo certo. Olha que maravilha. Então, assim, muitas vezes, né, a gente, por medo mesmo, né, do novo, você acaba perdendo oportunidades de melhorar o seu processo. Então, assim, reduziu muitas horas de trabalho, né? E teve um reflexo até positivo na inadimplência. Por quê?
lá no manual tinha inclusive a possibilidade do erro humano, né, na digitação, enfim, essas coisas, né? E aqui na automação não tinha, né? Quem chegou agora, quiser fazer alguma pergunta também, depois eu esqueci de mencionar, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta pode escrever aqui no chat, algum comentário, me digam se estão gostando, né? E que eu vou responder, tá bom? Fiquem à vontade para participar, é importante a participação de todos. Então, já numa empresa de comércio, né? Muitas vezes as notas fiscais são emitidas ali à medida que a venda ocorre, né? O comércio, eu atendo muitas clínicas aqui também, né? O paciente chega ali, vai pagar, enfim, tem que emitir a nota, né? Então, assim, nesses casos, né, eu chamo mais atenção para acompanhar os meios de recebimento, muito mais do que a emissão da nota, como eu mencionei aqui nessa situação do prestador de serviço, né? Então, assim, como por exemplo as vendas do cartão, tá? Então, o comércio vende muito no cartão, seja débito, seja crédito, né? Então, assim, a conciliação de vendas do cartão é uma dor de muitas empresas. E olha que eu já vi, assim, empresas grandes que não conseguiam, né, conferir as vendas do cartão. Por quê? Manualmente, né, dependendo do volume, é praticamente impossível. Precisa de uma ferramenta, precisa automatizar, né? Então, assim, e a gente vê, porque como eu faço aqui essas conferências, eu vejo, né, a gente encontra divergências, né? Às vezes um valor que não é acreditado com a taxa correta, enfim, a gente encontra algumas inconsistências. Então é muito importante realmente que não só a gestão do contas a receber não só envolve a emissão da nota, e sim, né, que esse valor realmente seja recebido da forma correta. Então, se você vende no cartão, né, você tem que acompanhar o retorno desse dinheiro aí para sua conta, né? Então, a gente faz a conferência. Tudo que foi vendido, se tudo que foi vendido foi para o operador de cartão, se o operador de cartão repassou tudo para a conta bancária, é um ciclo, né? Então, a gente faz toda esse acompanhamento aí também, tá? Com relação ao contas a receber. E já entrando no fluxo de caixa, né? Então você já lançou suas contas a pagar, você lançou contas a receber, né? Com essas informações você já tem condições de montar o seu fluxo de caixa. Fluxo de caixas é o resultado, entradas e saídas e o saldo. Aí como você projetou lá tudo que você tem para pagar no mês, você projetou tudo que você tem para receber no mês da mesma forma, você consegue, né, montar esse relatório. E assim, o fluxo de caixa, ele é uma ferramenta assim essencial para a gestão financeira de uma empresa. Então, se você não tem esse acompanhamento, busque mais informações e tenha, tá? Porque ele é uma ferramenta essencial para todo empreendedor de sucesso. Então, eu tenho até uma situação que também já contei algumas vezes, né, que eu fui contratada, né, antes de trabalhar de valor, para uma empresa, e eu cheguei lá e vi que estava, apesar de ser uma empresa grande, que faturava mais de 2 milhões por mês, enfim, né, ele tinha um software um RP robusto para fazer a gestão, eles não estavam usando de forma eficiente o software, muito menos fazendo a gestão da forma adequada, né. E nas minhas primeiras conversas lá com o dono, eu perguntei para ele como é que ele analisava o resultado da empresa dele. E ele me respondeu que era porque sobrava dinheiro na conta no final do mês. Né? E eu falei assim, eu fiquei assustada, mas enfim, né? Demorei ali alguns dias ainda para levantar as informações, para entender, né, os processos dele. E eu voltei para ele e falei assim, olha, o senhor hoje já é rico, mas o senhor podia ser milionário. Por quê? Como ele não fazia o acompanhamento, os custos, né, as despesas, os gastos, enfim, escoavam, né? Então, assim, é muito importante, seja pequeno, seja grande, né, que tenha o controle. O pequeno, eu digo mais ainda, né? Quando a gente é pequenininho, a gente tem que levar tudo na ponta do lápis, enfim, né? Mais do que nunca, né? Mas, assim, você precisa, né, analisar tudo que você tem para pagar, tudo que você tem para receber, né, e verificar
em algum momento, com esse controle, você pode verificar alguma situação que você pode antecipar o problema, né? Trabalhar com previsibilidade. Então, digamos que lá, um determinado período, você tem o que você tem para receber, não cobre o que você tem para pagar, né? Então, existe aí um desalinho de recursos, de disponibilidade. Você pode, por exemplo, entrar em contato com o fornecedor, falar, olha, fornecedor, dia 10 eu não vou conseguir te pagar, só vou conseguir te pagar dia 12, tudo bem, né? Um exemplo, faz uma negociação lá, você não se desgasta com seu fornecedor, né? Você pode até pedir a liberação de juros e multas, enfim, e você resolve ali o seu problema de fluxo de caixa. O positivo também, né? Ou você viu lá que no final da semana vai sobrar X mil lá no seu fluxo e você quer fazer um investimento, você quer ou tirar para alguma questão pessoal, fazer uma retirada pessoal, né? Ou você quer, não, vou aproveitar que agora deu uma folga aqui, vou comprar uma máquina que eu estou precisando. E assim, você consegue se planejar, né? Então, assim, é uma ferramenta, né, que ela precisa estar atualizada. Não adianta você ter um software, né, se você não alimentar ele, ou até mesmo uma planilha, né, se ele não cumprir a finalidade dele, né? Então você precisa, né, que todos os valores a receber e a pagar estejam atualizados, pelo menos aí com uma estimativa, tá? Assim, o fluxo de caixa, né, como qualquer outro relatório, ele só terá valor se ele refletir a realidade, tá? Então, mesmo que o valor seja aproximado, como eu falei. Então, assim, pra gente trabalhar com previsibilidade, que é a palavra que eu gosto muito de frisar, né? Você ter previsibilidade no seu negócio, você não tá ser surpreendido, né? Surpreendido todos os dias. Então, assim, é uma palavra de ordem em gestão financeira, né? Previsibilidade é uma palavra de ordem em gestão financeira. Quem não trabalha com isso, com previsibilidade, não está fazendo, né? Não tem como você controlar os custos de uma organização, né, se você não tiver disciplina e organização. Eu costumo falar, inclusive, que para fazer uma boa gestão financeira, né, você muitas vezes não precisa nem ter muito conhecimento técnico. E sim, você precisa ser organizado, você precisa ter disciplina, você precisa anotar, né, você ter todo, comprou, gastou, recebeu, enfim, você precisa ter tudo isso. Então, assim, é muito importante, né? Mas, claro, você conhecer esses processos, como eu trouxe aqui, é fundamental, tá? Algumas dicas, algumas coisas que você pode fazer, né, pra melhorar. Vou beber uma água aqui e vou contar um exemplo pra vocês. Um cliente meu, um dos mais antigos, inclusive, aqui da De Valor. Quando ele me contratou, ele é daqui de Brasília também, eu fui presencialmente no escritório, eu cheguei lá e ele tava com cheques predatados. Um bolo de cheque predatado assim. Ele perguntou, Silvana, o que eu faço com isso? Eu falei, deixa eu ver. Primeiro eu olhei se o cheque era válido, fui entender, né? Falei assim, não, já que o cheque está na validade, são cheques predatados, né? Existe um recurso, um serviço que os bancos fazem, que você deixa os cheques lá em custódia, e você paga apenas uma taxa para eles irem depositando, não é antecipação de recebíveis, é só para você ir depositando à medida que os cheques forem vencendo, ou seja, eles fazem a gestão disso para você. Você não precisa ficar, como as empresas fazem, vamos ver quais são os cheques que vencem hoje, vai lá, busca lá no bolo lá os cheques, pega os cheques e vai no banco depositar, né? Antigamente fazia-se isso, né? Eu lembro que muito fiz, inclusive. Mas hoje não precisa, hoje você tem esse serviço, você deixa lá, é um custo acessível. Então, assim, ele, nesse exemplo, ele não conhecia esse processo, ele não sabia que tinha essa opção. Então, quando chega alguém que tem um entendimento, que já conhece as possibilidades, fica muito mais fácil, né? Muitas vezes a gente achar uma solução, né, para algumas coisas. E assim, o que o empresário, né, tem que fazer para a sua empresa crescer, né, é aplicar processos que otimizem os resultados, né, e consequentemente reduza custo. Ele não pode ser desorganizado, não pode misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, tá? Então, assim, isso não pode acontecer. Não, é inaceitável, né, para uma empresa que quer
realmente crescer, né? Ele não pode achar também que vai dar conta de tudo sozinho. Tá? Como eu falei no início, é normal quando a gente começa sozinho e coisa e tal, mas tem que tirar isso da cabeça. Tá? Precisa realmente, né, pedir ajuda e buscar, né, apoio, mesmo que seja uma coisa gradativa, tá? Então, assim, é muito importante, tá? Não pode ser desorganizado, não mistura o dinheiro da empresa com a pessoa física e não precisa fazer tudo sozinho, tá bom? E também, né, precisa estar atento à tecnologia e automação. Como eu dei o exemplo aqui, né, de emitir as notas automaticamente, mandar o boleto. Então, se você precisa estar atento, o que vai atender aí a sua empresa nesse sentido? Né? Buscar ferramentas que atendam as particularidades do seu negócio, mas que automatizem, tá? Então, se você não souber, né, não conhecer essas ferramentas, você precisa ter humildade também de admitir, né, e buscar ajuda. Falar, olha, eu não sei mais o que eu faço, tudo que eu já sabia, eu já usei, e agora parei aqui e não consigo mais ir sozinho e tá tudo certo, né? Vamos buscar ajuda. Eu, inclusive, eu tô nessa etapa na área de vendas, né? Então agora eu busquei uma consultoria da área de vendas e que vai começar mês que vem, vendas e marketing. Então, assim, porque eu já realmente, tudo que eu tinha condições de conduzir, não exatamente sozinha, porque eu tenho uma pessoa que me ajuda com isso, mas assim, em termos de estratégia, enfim, né? Então eu também estou buscando ajuda nesse sentido, né? É muito importante. E já chegando já ao fim aqui, né? Já falei por 30 minutos, meu Deus do céu, como passa. Um passo a passo, né? Para quem quer começar, tá? Então, assim, primeiro, avalie, né? Os processos, tá? Os processos atuais que você já tem. Começa por aí, né? No que eu falei anteriormente, quem chegou agora, essa live vai ficar gravada, tá? Mas eu falei dos processos que você deve implantar, né? Para você reduzir custos aí na sua empresa. Então, assim, se você, baseado nesses processos que eu falei até aqui, né? Você viu que muitos deles você não tá usando na sua empresa. É que você não consegue implantar de imediato tudo isso, né? Veja, avalie se você consegue fazer isso. Se você não consegue, né, organizar minimamente seu financeiro, você precisa buscar ajuda, né? Então, assim, se organize, busque ajuda. Se preciso, você contrata um profissional da área financeira, né? Então, assim, muitas vezes, você pensa assim, não, ó, eu tô tranquilo aqui, minha operação é enxuta, eu consigo fazer aqui o meu financeiro, mas será que isso realmente não tá tomando as suas horas? Que essa 1 hora, 2 horas por semana que toma você fazendo esse controle, você não poderia estar fazendo outra coisa, né? Quanto custa a sua hora? Eu acho que é uma reflexão que tem que estar sempre na cabeça do empresário. Ah, não, eu sei fazer isso aqui. Ontem eu falei com uma reunião com um cliente, né, que ele recebeu investimento e coisa e tal, me chamou para conversar sobre planejar os recursos, como é que ele ia otimizar os recursos. Eu falei assim, olha, primeira coisa, eles são da área de marketing, a primeira coisa, eu sei que você sabe fazer muito bem essa parte aí do marketing digital, mas, né, pense em delegar isso, porque a sua hora é a hora mais cara para você ficar fazendo aí essas questões mais operacionais, mesmo que você saiba fazer, né, que você se sinta seguro para fazer. Será que é necessário que você mesmo faça isso? Então, assim, pense em contratar alguém para te ajudar. Se você tiver um volume, às vezes, que justifica você ter uma pessoa internamente, né? Contrate alguém. Ou então, terceirize, né? Por exemplo, aqui na De Valor, é isso que a gente faz. A gente ajuda pequenas empresas a se organizarem, né? Reduzindo custos e também aumentando o faturamento através desses processos financeiros, né? O nosso conteúdo termina por aqui, né? Eu espero realmente ter contribuído. Eu fico à disposição para dúvidas, tá? Eu acho que não teve nenhuma pergunta aqui durante a live, mas depois, acho que eu não vi, né? Aqui na bio tem todos os meus contatos, todos, tá? Vocês conseguem até meu telefone, você falar comigo, pode mandar mensagem. Eu também tenho no meu canal do YouTube, eu tenho gravado vídeos um pouco mais completos, um pouco mais detalhados sobre gestão empresarial, né?
e conteúdos gratuitos como esse aqui, tá bom? Então, eu espero que tenha gostado, eu espero que todos tenham, que eu tenha contribuído de alguma forma. Agradeço a presença de todos, tá? Foi muito bom. Mesmo aqui, falando sozinha, né? Eu percebi que teve, né? Aí uma produtividade no que eu falei, tá bom? Muito obrigada e até breve.